paz do Senhor a todos. Nesse momento, estou muito feliz de ter mais uma oportunidade de poder estar ministrando a aula, ensinando um pouco mais da palavra de Deus. Hoje estaremos ensinando a respeito na classe dos jovens, né? A quarta lição já. E mesmo nesse momento estamos alegres porque a obra do Senhor não para, né? E vamos nesse momento fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, agradeço por esta rica oportunidade. Que todos que estão ouvindo, meu Deus, prestando atenção, possam ser cheios da Tua presença, possam aprender mais de Ti neste momento, Pai amado, que a nossa fé possa ser fortalecida para continuarmos a jornada, Pai. Ensina-nos mais, Senhor amado, acerca da Tua palavra, dos Teus mistérios. Revela a nós tudo o que o Senhor tem para nos revelar, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, tudo que nos impede, meu Deus, de receber verdadeiramente a Tua palavra. Mas concede-nos, Senhor amado, neste momento, uma mensagem gloriosa da parte do Senhor para os nossos corações. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Na lição de hoje, a lição de número 4, o tema da lição, o título, né, é Vencendo os Obstáculos, né? Olha que coisa maravilhosa. O texto dos dias nos diz assim: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Josué capítulo 4 e 24. Por que Josué fala sobre isso? Porque aqui nessa história de hoje nós vamos aprender o milagre, nós vamos ver, prestar atenção no milagre que o Senhor fez na abertura do Rio Jordão. E aí após eles terem passado o Rio Jordão, todo o povo hebreu, eles fizeram um memorial para sempre terem a lembrança do que o Senhor tinha feito, de como Deus é maravilhoso. E aí ele vai e fala este versículo para que todos possam ser conhecidos deste milagre, até nós possamos conhecer mais do que o Senhor nos fez. E a síntese, né, para fortalecer a nossa fé, nos diz: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos a certeza que em Jesus nós somos mais que vencedores. Independente do obstáculo que venha aparecer, independente da situação que venhamos passar, mas nós temos a certeza que no fim nós já vencemos, porque Jesus Cristo já venceu a maior peleja de todas. E o texto bíblico se encontra no livro de Josué, o capítulo 3, o versículo 3 ao 6 e o versículo 14 ao 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, aproximadamente 1 quilômetro. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Agora o versículo 14 ao 17. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceiga, ou seja, da colheita, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Olha que coisa maravilhosa. É bem verdade que o Senhor já tinha feito um milagre assim com a travessia, né? A travessia do Mar Vermelho. Só que na travessia do Mar Vermelho a gente observa que o Senhor fez 2 muralhas de água, né? O Senhor abriu um caminho verdadeiramente ali para o povo passar. Aqui, diferentemente, não. O Senhor ajunta as águas do rio que correm de cima,
junta como se fosse uma represa e o resto ele deixa escorrer, né? E aí para o povo passar em terra seca. Olha como os milagres do Senhor são. Você sempre vai ver os milagres do Senhor de uma maneira diferente. Ainda que o Senhor faça o mesmo milagre, ele sempre vai trazer uma peculiaridade diferente. E é assim que o Senhor faz nas nossas vidas. A gente não pode simplesmente desejar aquilo que a gente vê um milagre na vida do outro. A gente não pode desejar um milagre assim, muitas vezes, que a gente vê na Bíblia, daquele jeitinho que acontece. Porque o milagre vai acontecer na nossa vida, mas de uma maneira diferente para que a glória do Senhor, para que o Senhor seja exaltado nas alturas, né? Com a situação sendo diferente. E a introdução nos diz o seguinte: o povo de Deus tinha se preparado para a entrada em Canaã, e os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Todos estavam animados, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Porém, antes precisava atravessar o Rio Jordão, algo que era impossível aos olhos humanos. Tal fato nos mostra que na rota da vitória do povo de Deus surgem muitas vezes oposição humana, ataques de ordem espiritual, dificuldades financeiras e sociais, dentre outras. Mas também há obstáculos naturais, não criados pelos homens ou pelo inimigo, mas permitidos por Deus, os quais podem interromper abruptamente a caminhada rumo ao ideal almejado. Esses últimos talvez sejam os entraves mais perigosos, pois podem ser interpretados como Deus está dizendo não. É preciso ter discernimento para, transpondo as barreiras, seguir em frente e alcançar tudo que o Senhor prometeu. Há uma frase que sintetiza o segredo para o alcance dos objetivos. As águas dos rios alcançam seus objetivos porque aprenderam a contornar os obstáculos, né? Então, olha que coisa maravilhosa. Ele vai nos falar aqui sobre obstáculos, tipos de obstáculos que podemos passar na vida. E ele vem falar que esse obstáculo em si é um obstáculo natural, né? O que o Jordão, que o Senhor tinha criado. Naquele momento, o povo poderia pensar, deve ter outra maneira de passarmos para o outro lado. Ou então o Senhor está dizendo que não. Só que, na verdade, o Senhor já tinha feito essa promessa da terra prometida. Na verdade, o Senhor fez essa promessa para Abraão muito antes de acontecer a escravidão do povo no Egito. Muito antes disso acontecer, o Senhor já tinha feito essa promessa. Então tem muitas promessas que Deus faz nas nossas vidas, que o Senhor, quando Ele vai cumprir, não é da forma que esperamos. A gente vai ter que enfrentar obstáculos, a gente vai ter que enfrentar barreiras. E nem sempre isso quer dizer que é Deus dizendo não. Mas Deus está mostrando essa situação para fortalecer a nossa fé, para que possamos continuar, para que possamos ultrapassar essa barreira crendo no Senhor. Você vê que na vida de Jó, o que aconteceu na vida dele não foi pecado, não foi Deus dizendo não, muito pelo contrário. Deus queria mostrar ali para o inimigo que Jó era fiel independente da circunstância, tendo bonança ou não tendo. Ele queria mostrar verdadeiramente que Jó era fiel porque Deus sabia do coração de Jó. E você vê que ainda que Deus não falasse com Jó, ele tinha certeza, convicção que não tinha pecado e que Deus era maravilhoso. Ele não entendia a situação, porque antes ele nunca tinha passado por aquilo. Mas ele acreditava e ele esperou o tempo do Senhor. Nós temos que crer que existe um tempo do Senhor preparado para nós. Não é na hora que queremos, não é no minuto que queremos. O Senhor nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Muitas vezes nós não estamos prontos, tanto fisicamente como psicologicamente, e o Senhor sabe exatamente o melhor tempo para dar o milagre, a abundância, assim como o Senhor fez na vida dos hebreus. E o comentarista ele vem falar sobre 3 tópicos. O primeiro tópico é atravessando o Jordão, né? O milagre da travessia. No primeiro subtópico ele vem lembrar que o dia marcante foi um dia marcante para o povo, que foi 10 de Abib. Para quem não sabe, o 10 de Abib é comemorado a Páscoa, foi o dia que o Senhor instituiu. E a Páscoa é uma celebração da saída dos hebreus do Egito, da saída deles do exílio, da escravidão, daquele momento terrível. Então era para ser celebrado, para eles sempre lembrarem daquele milagre que Deus tinha feito. Da mesma forma, o Senhor, depois de 40 anos, na época da Páscoa, o Senhor faz eles atravessarem o Rio Jordão. Lembrando verdadeiramente que todas essas passagens levam ao Calvário. Lembrando o que aconteceria com Jesus Cristo na morte que ele teve naquele Calvário, que também foi uma época de Páscoa. Tudo que Deus faz sempre tem um detalhe. Deus nunca faz algo porque tem que fazer. Tudo da vida do Senhor tem um detalhe, ele leva para um propósito, sempre há uma explicação. Então toda dificuldade, todo obstáculo que o Senhor permite que nós passamos, tem um propósito maior que o Senhor tem preparado para nós. E aí, continuando, ele vem também fazer menção
de como o Senhor preparou até a época das datas, né? Porque o tempo de hoje, o calendário que nós vivemos hoje, ele é dividido em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo, mostrando que Jesus Cristo é o centro das nossas vidas, é o centro de tudo, né? Até que todos possam até reconhecer isso. O segundo subtópico que ele vem mostrar aqui é a arca do concerto, aponta o caminho a seguir. O comentarista vem falar que nessa situação a arca ia à frente. Normalmente era comum que a arca do Senhor, a arca do concerto, fosse no meio do campo, fosse no meio do povo. Mas nessa circunstância o Senhor levou a arca para ir à frente, 1 quilômetro à frente do povo. Por quê? Porque eles nunca antes tinham passado por aquele local. O que o Senhor queria mostrar nessa situação? Qual era a pregação que o Senhor queria levar? Ele queria mostrar que a arca simbolizava a sua presença, assim como Jesus está presente no seu povo. E é Jesus que leva a gente pelo caminho. O caminho é Jesus. Não há outro caminho. A arca simbolizava justamente Jesus, que é o nosso caminho, que ele vai adiante, porque é um caminho que nós não conhecemos, nós não sabemos do futuro, não sabemos o que pode acontecer, mas confiamos que Jesus está na frente, que tudo dará certo e ele sabe de todas as coisas. Assim o comentarista vem lembrar que a arca do concerto aponta para isso também. O terceiro subtópico é a providência mais importante para a conquista da terra prometida. E aqui ele vem falar do versículo-chave, aquele versículo que é muito falado, muito conhecido, onde Josué diz, né, o Josué capítulo 3, o versículo 5, que fala assim: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aqui ele fala sobre uma separação. Santificação é separação, é separar. Né? O que é separar aqui? Ele estava dizendo para o povo tirar o pecado, tirar os desejos pecaminosos, tirar tudo aquilo que era idolatria, que o povo se limpasse não de uma forma física, mas até por dentro mesmo, tirando os nossos pensamentos, dedicando, separando a sua vida ao Senhor. Por quê? Porque grandes maravilhas o Senhor iria fazer naquele momento, que é justamente a travessia. E o povo precisava tirar toda a barreira, todo o empecilho para crescer na fé, porque era um milagre tão grande que precisaria da sua fé mais intacta possível. E as tribulações desta vida, as circunstâncias da nossa vida, o pecado, nos atrapalha, porque o pecado nos leva para baixo, nos leva para não confiar no Senhor, nos olha para as circunstâncias, nos olha para as nossas limitações, mas nós temos que tirar isso das nossas vidas, temos que separar a nossa vida, dedicando ao Senhor e crendo, confiando a cada dia mais, aumentando a nossa fé no Senhor, para que possamos receber um milagre tão como o povo recebeu o milagre da travessia do Rio Jordão. O segundo tópico que ele vem nos colocar aqui é as dificuldades no caminho da bênção, né? E aí ele fala a primeira prova, o Jordão, né? Que o Jordão transbordava. Por quê? A época que o Senhor escolheu para o povo passar era uma época da colheita, a época da ceiga, né? Que ele vem falar aqui. E o que era isso? Chovia. Era uma época que tinha muita chuva, tinha muita enchente. Então, você imagina, se o Rio Jordão parado já era difícil de passar, imagine na correnteza. Né? Era muito difícil, de tal maneira que quando o povo foi passar, segundo Flávio Joséfo, né, um dos escritores da história dos Hebreus, ele vem falar que o povo tinha que criar um jeito para poder passar. E aí o que ele faz? Ele coloca a arca à frente, como Deus assim tinha ordenado, coloca os soldados, né, ali ao redor do povo, as mulheres ficariam no meio, as crianças por causa da correnteza, para que as crianças não fossem levadas. E eles iam passar assim. Independente se Deus ia abrir ou não, mas eles iam passar, eles iam ter essa confiança. Eles não tinham barco, eles não tinham estrutura para poder passar. E ainda que eles fossem atrás de uma estrutura para poder atravessar o Rio Jordão, eles tinham medo, segundo Flávio Joséfo, que viessem ser atacados pelo povo, porque o povo que eles iam conquistar a terra era um povo que já sabia da fama deles, já sabia o que Deus tinha feito no Egito, e eles estavam temerosos, estavam com medo. Então toda oportunidade que eles teriam para poder atacar, eles iam aproveitar essa oportunidade. Então era necessário que o povo, naquele momento, passasse o Rio Jordão naquele dia. Eles tinham que passar, eles não podiam esperar mais. De tal maneira, o próprio Josué ainda espera 3 dias para fazer essa passagem, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, uma maneira de passar. E aí, dessa forma, eles resolvem passar com a arca e colocam a arca. Na hora que a arca vai passando, aí é onde acontece o milagre, né? Naquele momento, quando eles estão perto ali de entrar mais profundo, eles começam a perceber que a correnteza começa a parar. Ela começa a diminuir. E aí começa a secar de tal maneira que o povo fica maravilhoso. E um desses aspectos, o Senhor fala a Josué, que o povo estava temeroso, o povo não tinha certeza se Josué ia conseguir aquilo que Moisés tinha feito. Realmente,
Josué não ia fazer o que Moisés tinha feito, ele ia fazer melhor, porque na verdade o poder de fazer e efetuar vem de Deus, e Deus era com Josué. Deus mesmo fala a Josué que esse momento da travessia do Rio Jordão era um milagre que ele estava provendo para que o povo cresce, que Deus também era com Josué. O segundo subtópico fala a bênção, o tempo da ceifa. Como eu falei, era uma época de colheita. Deus é tão maravilhoso que todo o sofrimento que o povo passou, né, das refeições, dos maltratos que eles tiveram no Egito, o Senhor estava preparando uma grande colheita para o povo, porque quando ele chegasse na terra de Canaã, a terra estava frutífera, a terra estava manando leite e mel, né? A terra estava com grandes farturas e o povo ia chegar na melhor época. Deus escolheu justamente essa época para que o povo se fartasse, para que o povo ficasse alegre, agradecido a Deus pelo milagre, né? Terceiro subtópico, né? Ele vem falar o milagre da travessia do Jordão, que o povo passou, né, aos pés enxutos, né? Você vem ver. E nesse momento da passagem, o povo foi à frente, né? No caso, os levitas, os sacerdotes levitas foram à frente com a arca, mas no meio do Jordão eles pararam, enquanto o povo atravessava. Eles foram os primeiros a entrar no Rio Jordão, mas foram os últimos a sair do Rio Jordão, mostrando que Deus estava com eles até a última pessoa sair ilesa. E logo assim que eles saíram, né, jorrou a água e a correnteza voltou normalmente ao seu curso natural. O terceiro tópico, ele vem falar um evento para não esquecer. Um milagre tão grande como esse, é possível o povo esquecer? Com certeza. A nossa mente é muito limitada. A gente vê que hoje a gente lê a palavra de Deus, amanhã a gente já esquece o que a gente leu, né? Infelizmente isso acontece. É por isso que a leitura da palavra do Senhor tem que ser diário, tem que ser todo dia e tem que ser meditando. Porque Deus sabe, Deus conhece a nossa natureza. A nossa memória ela é curta, por isso que nós temos que sempre estar lendo a palavra, buscando a presença de Deus, para a gente não esquecer dos seus feitos e do que o Senhor pode fazer. Justamente nessa época em que estamos passando por isso, nós temos que mais ter certeza, fé, crendo no Senhor, que o Senhor, nosso Deus, é um Deus de milagres. Por isso que temos que nos separar, por isso que temos que nos santificar. E nesse momento aqui, ele vem separar em 3 subtópicos. O primeiro é o memorial de Deus. Deus queria fazer com que esse momento fosse lembrado para a posteridade, né? Como se diz assim. Queria que o povo lembrasse, que os filhos dos hebreus lembrassem toda a descendência de Israel, mas não somente essa. Deus também queria que todos os povos da terra pudessem ver aquele monumento que eles iam criar, que era um memorial para Deus. De certo modo, os arqueólogos hoje em dia conseguiram encontrar nas cidades santas, nas cidades bíblicas, muitos desses monumentos e descobriram as histórias por trás deles. Assim a palavra de Deus jamais será esquecida. Assim ela é sempre lembrada até mesmo pelos arqueólogos, até mesmo os que não são cristãos. E aí o Senhor pede para que 12 tribos separem 12 pedras do fundo, ali do meio do Rio Jordão. Então, na hora que eles estão passando, 12 homens separados por Josué, a mando de Deus, pegam essas 12 pedras e na terra de Gilgal eles montam ali um monumento, né, uma estrutura de pedras para que aquilo ali fosse lembrado sempre da travessia do Rio Jordão. O milagre que o Senhor tinha feito, como eles tinham atravessado para ir à terra de Canaã, né? A terra da promessa. E aí Josué, o segundo subtópico, fala do memorial de Josué. É interessante esse memorial de Josué porque não foi a mando de Deus, não foi o povo que mandou, mas a alegria de Josué foi tanta, foi tamanha do que Deus fez por ele, do que Deus mostrou para ele pelo povo, que ele quis agradar ao Senhor. Então ele separa algumas pedras e na região onde ficou a arca do concerto, ali no meio do Jordão, onde eles ficaram parados, né, esperando o povo passar, naquele lugar ele coloca ao redor, não se sabe como, mas coloca pedras ali como memorial. A Bíblia vem mencionar, não sabe quando, que dia, mas com certo tempo depois que o povo passou por aquela situação, as pedras ainda estavam no mesmo local. Mesmo a correnteza passando, mesmo tudo que se acontece durante os anos, mas ainda assim Deus preservou aquelas pedras intactas, lembrando do que Josué tinha feito por Deus, né? A alegria dele de adorar a Deus e de adorar o seu nome, ali lembrando do feito que o Senhor fez no Rio Jordão. E as 12 pedras que o Senhor pediu para separar, além de ser para a memória, aquilo ali era uma lembrança de Deus para o povo, mostrando que as 12 tribos unidas, firmes, iam conquistar a terra prometida, a terra de Canaã. O último tópico, né, o último subtópico, né, do terceiro último tópico, fala sobre o propósito dos memoriais.
O propósito deles é a lembrança futura e um sinal de agradecimento a Deus, de louvor. É por isso que a gente, sempre quando Deus faz um milagre em nossa vida, nós fazemos testemunho, contamos testemunhos na igreja, fazemos culto de ação de graça, celebrando o que o Senhor tem feito. Você vai ver no calendário judaico que está cheio de datas festivas, comemorativas, de tudo que Deus fez por eles. Eles sempre celebram, todos os anos, fielmente aquilo que o Senhor fez por eles. Não se sabe se é de todo o coração. É claro, o Senhor vem mencionar ao redor, através da Bíblia, que em alguns momentos os povos faziam aquilo por obrigação. Deus não quer que a gente agradeça a Ele por obrigação, porque tem que ser grato a Deus. Não, Ele quer que a gente agradeça de todo o coração. E como eu posso fazer isso se eu não entendo? Buscando a presença de Deus. O Espírito Santo é que nos ensina a ser grato. O Espírito Santo é que nos direciona a ser mais alegres na presença do Senhor, a buscar mais a face do Senhor. Nós temos que buscar, nós temos que tirar os obstáculos, os empecilhos, toda forma de entretenimento ou de circunstância ou de tribulação que nos tira do foco, da presença do Senhor. E com isso, a conclusão nos diz o seguinte: a travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constituiu-se em um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava a boa vontade de Deus para com o seu povo a conceder-lhe uma terra que manava leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram a pé enxutos, assim como as gerações futuras e também por aqueles que eram inimigos de Israel. Com visão espiritual aguçada e fé, todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória do Senhor. Então nós temos que agradecer ao Senhor por esta maravilha, por este milagre, e com isso meditarmos o que tem nos impedido, quais são os nossos obstáculos, o que podemos fazer para continuar crendo verdadeiramente no Senhor. Assim como Ele fez o milagre da travessia do Rio Jordão a pés enxutos, assim o Senhor também quer fazer um milagre em nossa vida. Que essa palavra possa nos fortalecer e que possamos crer mais e mais no Senhor a cada dia. Amém.